Olá, vamos a mais um vídeo sobre dúvidas enviadas e aqui trata de operações com conjuntos a questão. Eu tenho um conjunto A dado pelos elementos, ou composto pelos elementos A, B, C, D, E e F, o conjunto B, B, C, D, G, H e o C que é A, C, D, E. Agora eu quero saber esse conjunto que é união de três outros conjuntos, e cada um dos três ainda é resultado de uma operação de conjuntos. A diferença C, C diferença B, e o terceiro conjunto é a intersecção dos três. A inter B inter C. Então vamos por partes aqui, vamos determinar, por exemplo, aqui a diferença AC, ou A diferença C. O que é a diferença C? É eu considerar todos os elementos do conjunto A que não pertencem a C. Então eu vou pegar todos os elementos do A. Mas se tiver o que a gente chama de intersecção, algum elemento que seja intersecção de A com C, ele não vai fazer parte dessa diferença. Então, por exemplo, você pega aqui o elemento A, ele pertence a A, mas pertence a C também, então ele não entra nessa diferença. Já o B entra, porque ele pertence a A, mas não pertence a C. O C pertence a A, mas pertence a C, então também não entra. O mesmo acontece com o D e o mesmo acontece com o E. Então nós temos aqui B e F somente no A diferença C. Raciocinando da mesma forma, C diferença B, vamos pegar os elementos do A que não pertencem a B. Então é o elemento A, o Azinho, o C não entra porque o Czinho, ele pertence a C, mas também pertence a B. O mesmo acontecendo com o D. Agora aqui o E entra porque ele pertence a C, mas não pertence ao conjunto B. Por fim, a intersecção dos três. O que é a intersecção? Quando eu considero a intersecção entre dois conjuntos, por exemplo, eu vou considerar somente aqueles elementos que pertencem aos dois simultaneamente. Então, por exemplo, se eu considerar a intersecção com B somente, olha aqui, o Azinho não entra nessa intersecção de A com B, porque ele pertence a A, mas não pertence a B. O Bzinho já entra, porque ele pertence a A e também pertence a B. Ok? Bom, mas eu quero a intersecção dos três, A, B e C. Então eu vou colocar aqui somente aqueles elementos que pertencem aos três conjuntos ao mesmo tempo. Vamos pensar aqui no A, pertence a A, mas não pertence a B, embora pertença a C também. Vai pertencer à intersecção de A com C. Mas a intersecção de A, B, C, o Azinho não entra. O B pertence a A, ok, pertence a B, mas não pertence a C. Também está fora. O C pertence a A, pertence a B, está aqui, e pertence a C. Então, ele entra nessa intersecção dos três. O D é a mesma coisa, pertence a A, pertence a B e pertence a C. Então, ele entra na intersecção dos três conjuntos. Agora, o E e o F, eles não pertencem aos três ao mesmo tempo. O E pertence a A e pertence a C, mas não pertence a B. E o F só pertence a A. Então, nós temos aqui a intersecção, os dois elementos que compõem a intersecção dos três conjuntos. Agora, como é que fica aqui A diferença C em união com C diferença B e união com a intersecção dos três conjuntos? Bom, a união considera todos os elementos quando eu tenho dois conjuntos. Vamos chamar aqui de conjuntos x e y. Nessa união, eu vou colocar todos os elementos que pertencem a x, todos que pertencem a y, incluindo aqueles que pertencem aos dois. Então, aqui eu vou pegar todos os elementos. Vamos aqui na ordem alfabética. Por exemplo, o Azinho entra porque pertence a C diferença B. Pertence a esse conjunto aqui. Então, o Azinho faz parte. O B está aqui. Embora não pertença a mais nenhum, então vai pertencer. O C, o D, o E e o F. Não há nenhum elemento comum, mas eu vou pegar todos que pertençam a pelo menos um desses três conjuntos que aqui estão. Então é A, B, o C, o D, o E e o F. Está aqui, essa é a resposta. Tá ok? Bom, é isso aí e até o próximo vídeo.